Isso aí, gente, a gente conversando aqui sobre essa questão, né, do planejamento financeiro na família, algo que não é fácil da gente fazer, não. Aliás, sempre que a gente fala de dinheiro, as coisas tendem a ficar confusas, né? O dinheiro, ele pode ser um grande gerador de discórdia, de tudo. Há quem diga assim, quando a gente fala, né, o dinheiro não traz felicidade. A resposta que a gente já ouve é, não traz não, ele compra, né? Manda chamar, né? Ele manda chamar, ele compra e tal, né? Mas será que é isso mesmo? Será que sempre o dinheiro consegue comprar a felicidade? Porque a gente vê gente que tem tanto dinheiro e é tão infeliz, né? A gente vê famílias que têm tanto dinheiro e, de repente, sai aquela história de um destruindo o outro por conta desse vil metal. A partir de quando deve começar essa formação para se saber lidar com o dinheiro, fazer com que o dinheiro seja nosso servo e não nosso senhor, aquele que manda? Você que trabalha com crianças. Desde pequeno, lá na ONG, nós instituímos uma moeda, né? Porque, assim, lidamos uma determinada época com uma indisciplina muito grande, com uma falta de valorização até do trabalho, que, tipo, não temos bolsas de governo para obrigar, não temos... Então, nós fazemos atividades bem prazerosas, que é passeios, que atividades que eles gostam, porque a parte de conhecimento, às vezes, é relegada a uma obrigação. Então, nós instituímos que cada coisa que fizesse, aquela coisa, objeto de consumo, teria um dinheiro, teria um valor. Então, para não confundir com real, cruzeiro, nós botamos que seria talento. Então, um passeio na Praia da Urca vale 150 talentos. E a gente tem uma série de regras para obter aqueles talentos. Então, nós trabalhamos com a questão de que o fato, eles já têm. Ou seja, a vida nos dá coisas. Então, nós é que jogamos fora. Então, nós não fizemos assim para eles correrem atrás de ter. Ou seja, eles já ganham da vida. Como nós ganhamos oportunidades. Né? Então, eles ao entrarem, ao irem na ONG, eles já têm garantidos 5 talentos por dia. E aí, se faltar disciplina, participação e regularidade, eles vão perdendo. Então, eles têm e depois vão perdendo. Bota-se no cantinho do quadro e vai perdendo. Toma multa. Exatamente. Não, não é multa não, você perde. Você, olha, você não participou. Menos um talento. Você hoje foi muito fraco, você não quis participar, você deitou com a cabeça. E o que acontece? Quando entra uma criança nova, eles não dão a mínima. Rebeldes, criança de comunidade e que tenha uma visão distorcida de quem manda, de quem deve obedecer, de hierarquia. Não tô nem aí. Chega na hora do passeio, 150 talentos. Quem foi perdendo? Tia, eu preciso. Só lamento, querido. Da mesma forma, é a vida. A vida te dá oportunidades, cursos, estágios, você vai jogando fora. Chega uma hora que você precisa de tudo aquilo que você deixou para trás. Aí você vai ter que correr atrás tudo de novo. Então, no segundo evento, Celeste, eles entram, se alguém fala assim, tu vai perder talento, fica quieto. Olha só, o talento vale muito. E aí, é uma coisa que a gente ensina eles a trabalhar, a gente trabalha matemática, tudo em cima de talento. Você tem tantos talentos, você vai no shopping, quanto você pode comprar, o que você pode fazer. Então, a gente dá aqueles dinheirinhos que se compra sem valor, né? Você tem simbólico. Isso. Você vai e compra, divide em quantas vezes, mas aí depois se dividir muito, nem com o dinheiro que você tem na mão dá para você honrar o teu compromisso. E os crentes não estão fazendo mais isso com os seus filhos. E porque quando a gente divide muito, tem que, se eu dividir, mês que vem eu tenho menos, né? Eu tenho menos disponível porque já está comprometido com alguma coisa para cá, em relação né? à educação infantil, eu acho que, assim, você tem, por exemplo, um jogo como o jogo imobiliário, né? Não sei quem já Banco jogou. imobiliário. Banco imobiliário. É da minha época. Nossa, muito banco imobiliário. Da minha época. É um bom jogo que ensina o princípio de finanças para crianças, que é interessante, né? Ali tem os investimentos, né? Os imóveis, companhias. É uma forma lúdica de você falar para a criança sobre finanças. Celeste, existe uma organização para-eclesiástica
chamada UDF, Universidade da Família. Isso. Queria fazer uma Conheço. boa propaganda, porque é uma universidade, é uma instituição que fornece cursos, ferramentas para as igrejas. Então tem um curso de finanças chamado CRAW, curso para finanças, para casais, para adultos, e tem também CRAW para crianças, para adolescentes. Então, desde a criança, desde pequenininha, ela é ensinada a saber valorizar o dinheiro que recebe, gastar da forma adequada. Então, fica aí a dica, se você colocar no Google UDF, Universidade da Família, você entra no site da UDF, você vai descobrir uma série de cursos, ferramentas para as igrejas, para ensinar os nossos irmãos cristãos, ou não, a administrar os seus recursos financeiros. Agora, vale lembrar aqui um detalhe importante, que o dinheiro por si só não é problema, o dinheiro é solução. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então, o dinheiro faz bem. O dinheiro pode não proporcionar felicidade, mas ajuda bastante. Claro, A pessoa, sem quando sabe dúvida. administrar os seus recursos, ela tem momento de prazer, de satisfação. O problema é quando o dinheiro se transforma no Deus mamon. Você colocar sempre o dinheiro em primeiro lugar. Aí se torna realmente um grande problema. A Raquel estava falando aqui, né, desse tipo de trabalho que é feito na ONG, voltado mais para as crianças. Qual é a similaridade que isso pode ter mesmo com o jogo da vida? A gente está aqui para falar hoje um pouco sobre a questão de controle e orçamento familiar. Como é que essa questão, vamos extrapolar isso para o seio da família, de quem é a responsabilidade de estabelecer o orçamento familiar? Então, Como é que é isso? não existe uma responsabilidade, né? É importante os chefes da casa, né? O homem e a mulher sentar e definirem o que pode ser feito naquele mês. Agora, acho muito importante a gente frisar algo que é o seguinte, a grande questão do dinheiro, né? Apenas você adequar os seus gastos ao seu orçamento. É muito importante, começa por isso. Mas também é importante você saber separar uma parte para si. O Robert Kiyosaki, né, que escreveu Pai Rico, Pai Pobre, ele cita um exemplo, na verdade, dele de um outro livro, né? O Homem Mais Rico da Babilônia, que fala, né, uma parábola, né, sobre o homem mais rico da Babilônia. Qual é o segredo dele? O segredo dele é que ele dizia que antes de pagar os outros, ele pagava a si mesmo. Então, né, eu tenho um amigo que fala que dia de pagamento é dia de pagamento mesmo. Vem um pagamento, a gente paga as contas, paga o padeiro, paga o açougueiro, paga a escola e não fica nada com a gente. Então, o grande ensinamento é, se você pagar a todo mundo e não pagar a si próprio, você nunca vai ter o recurso. Então, é sempre importante, quando vem o dinheiro, se paga, não, isso aqui ó, é para mim, é o dinheiro que eu vou estar investindo, pagando eu mesmo. E depois pagar os outros. Porque assim a gente começa a juntar recursos. Porque é importante, Celeste, as famílias, né, elas terem uma reserva. Porque, beleza, a gente faz um orçamento, tá bonitinho, mas vem um imprevisto, ocorre alguma coisa que a gente precisa de uma reserva extra, se a gente não tem, aí vem os problemas. Vou botar uma pimentinha aí na Ariel. Oi. Porque ele está falando como economista, então o planejar antes. E quando a gente vê, né, Pastor Paulo, cai nas nossas mãos uma família já assim, Não, assim, e que justamente. não tem nem o dinheiro para aquela coisa assim, a fundamental, que Básico, é pagar. né? Eu não estou Olha. dizendo nem pagar o cartão, eu estou dizendo pagar água, como às vezes a igreja tem que entrar ajudando. Não, assim, a igreja eu tem que estou com ajudar. 4 contas sem pagar. Pagar luz, eu estou sem um botijão de gás. Então, como que nós vamos dizer para essa pessoa, você tem que se pagar primeiro? Se ele não Não, tá... mas... Você está entendendo? É pimentinha Aí, mesmo. realmente, é uma questão pessoal. O Kiyosaki fala realmente até para a pessoa não pagar, se pagar e depois falar, cara, espera que eu vou te pagar. Devo, não nego, pago quanto puder. Mas a luz já Porque foi senão você não cortada. começa no... Não, o que acontece? Sempre a gente pode pedir ajuda aos outros. Teve agora um moleque que morreu no Iraque, ela era mendiga e descobriu que a mulher era milionária, tinha muito dinheiro e ainda pedia os outros. Mas não precisa ir a esse extremo. É importante só a gente sempre... O que acontece? O que ele fala é o seguinte, quem grita mais alto leva. A gente deve os outros. Se a gente passar nossa vida pagando os outros, a gente nunca vai ter algo. Então, assim, acho que é importante mesmo para quem está muito ruim, se pagar. Porque se você não guardar algo para si, nunca vai Aí vai também. Ariel, eu tenho várias amigas que se pagam todo mês. Elas dizem assim, gostei demais daquele vestido, eu vou comprar porque eu mereço. Então, É isso que eu ia falar. Celeste, eu ia falar justamente sobre isso. Olha só, talvez quem está nos assistindo agora, o homem vai se identificar comigo, né? Eu e minha esposa, por exemplo, isso é uma questão muito cultural, né, do casal. O homem, quando vai no supermercado ou num shopping, via de regra, é claro que há muitas exceções, mas o homem compra porque precisa. Está precisando? Eu vou comprar. A mulher não. Isso é uma regra geral. Regra não quer geral. dizer que se Regra aplique a geral. todos, Claro. né? Tem homem que Por sai isso que eu dessa disse. regra. Há muitas exceções. Mas a mulher, quando vai num shopping, numa loja, ela compra porque ela gostou daquilo. Combina com o sapato, combina com o vestido. Ela já tem lá na casa dela
talvez 5 pares de sapato, mas ela quer comprar mais um, porque aquele mais um agradou, é diferente, combina com aquela roupa especial. O homem já pensa 2, 3 vezes. Sim. Volto a dizer, via de regra. Mas então, nós temos uma questão cultural. E aí tem que ter a disciplina, volto a dizer, falar da disciplina, estabelecer prioridades. Vou dar um outro exemplo. Já acompanhei uma família que eles estavam com dificuldades financeiras para pagar as contas básicas. Sim. Luz, telefone, água, essas coisas assim. Mas, em compensação, o adolescente daquela família tinha um celular de última geração. De última geração. Quer dizer, você identifica o problema. Foi envolvido pelo consumo, pela febre do consumo, a febre do ter, porque eu tenho que ter esse celular, porque os meus colegas têm, é chique ter, eu preciso mostrar que eu estou na moda, na crista da onda, mas, em compensação, aquelas contas básicas ficam atrasadas. Sim. E não tem jeito. Um dia esse nome do chefe dessa casa vai para o SPC, vai para o Serasa, porque não soube administrar, não soube estabelecer prioridades. Isso é muito importante. A gente percebe que muitas famílias naufragam na questão financeira porque não sabem estabelecer prioridades. É importante? Talvez não. Não é importante para agora. Vamos esperar um pouco mais. Toma um outro celular mais simples, né? Mas não vamos nos endividar desnecessariamente. Há compras para o final do mês, a conta de luz, a conta de água, que não pode ficar atrasada. E isto sim é mais importante. Perfeito. Eu tenho um amigo que, inclusive, ele é assim, né? Ele sempre fala. A gente, quando sai com ele, ele sempre diz, tu tem necessidade? Eu já brigo com ele, porque quando eu vou comprar alguma coisa, já vem aquela voz do Fred na minha cabeça. Foi o que eu disse. Tem necessidade? Eu digo, você precisa? Daqui, né? Você precisa realmente disso? Uma dica bem rápida para quem é impulsivo, as pessoas de finanças falam, dá uma volta antes pelo shopping, antes de comprar, pensa, preciso disso? Porque existe muita questão da compra impulsiva. Olhou, quero e compra. Mas olha só. Uma volta não dá certo, não. Então dá duas. Deixa eu só dizer uma coisa importante, Celeste. Não estou dizendo que no exemplo que eu dei que o homem, no meu caso, está certo e a minha esposa está errada. Não. Tem que ter um equilíbrio. Claro. Eu acho que o casal tem que chegar a um acordo. É importante para você, temos condições de pagar, vamos comprar. Então, assim, os dois extremos também são complicados. O casal, a família tem que chegar a um acordo. Verdade, pastor. O senhor tocou num ponto que é um ponto que eu quero abordar aqui. Só assim, né, para também ninguém ficar ansioso, em nenhum momento, ao propor o tema do programa e a gente vir conversar aqui, também a linha do nosso telespectador não é na demanda de receitas de bolo. Sim. Como que eu vou fazer o orçamento? Como isso, como aquilo? Porque isso tantas pessoas já falam. A gente entra lá na internet, vai achar um monte de receitas. A gente quer trabalhar aqui hoje mesmo nessa dimensão um pouco mais da importância de fazer. Eu quero que vocês digam mesmo algumas dicas de prioridades, de como que a gente pode dividir um pouquinho esse orçamento para ter um foco maior. Mas o senhor tocou num ponto agora que eu acho que é fundamental, porque muitas vezes, também em nome da racionalidade masculina, tipo assim, não, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Mas quando for uma coisa que ele quer muito, pode. Aí tá, essa aqui pode. O resto não pode, não pode, não pode, não pode. Também não pode ser assim, não é? A gente precisa, eu acho que até nesse contexto do lazer, a gente tem que se permitir, porque o homem precisa disso, né? A família precisa tomar decisões juntas, né? Em algum momento. E a gente não está falando aqui para não utilizar crédito nunca. O crédito pode ser um instrumento excelente de lidar com os recursos. Só tem que saber como fazer crédito, não é isso? É muito perigoso. É perigoso, mas ele existe para isso. Muito cuidado. Eu digo, eu não quero ter dívida, mas eu quero ter crédito. Eu quero ter crédito sempre. E para eu ter crédito, eu tenho que conseguir dar conta do meu orçamento. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu vou para o intervalo e a gente volta agora nessa linha de orientações um pouco mais práticas para os nossos telespectadores. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.